Vamos receber Carlito Neto, o cientista político, historiador do canal O Historiador. Carlito, direto de Aracaju, bem-vindo. Muito obrigado, inclusive estava aí nesses dias de pior ar do mundo, né? Fiquei os 2 dias aí que a cidade de São Paulo foi escolhida como a cidade com o pior ar do mundo, mas graças a Deus que ontem eu voltei para a região que tem talvez um dos melhores ares do mundo. Caramba, você estava aqui e nem deu um toque, Carlito. Não deu tempo não, meu patrão, foi muito ligeiro, mas eu vou voltar. Volte. Isso, volte. E olha só, agora que Carlito chegou, eu queria trazer outra pauta aqui do dia, que é a situação do Glauber Braga, deputado federal, um dos mais combativos da Câmara, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele é alvo de um processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara. E ontem, o Conselho de Ética aprovou a admissibilidade do processo de cassação contra o deputado, movido pelo Partido Novo. E ele deu uma entrevista para Fórum hoje, para o jornalista, ontem, na verdade, Marcelo Ayler, onde ele disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está jogando pesado contra o seu mandato, e ele afirma que quem deveria ser cassado é Lira e não ele. Olha só o que ele disse: Arthur Lira está jogando pesado, recebi o resultado com indignação, mas não com surpresa. Até ameaçado de afastamento cautelar por um deputado eu fui. Não vão me chantagear. O relator já me julgou e condenou antes de qualquer processo. As falas dele mostram isso. Estou entrando com uma ação de suspeição contra ele. Se alguém tem que ser cassado, é o Arthur Lira. Não vou recuar, disse o Glauber Braga ontem em entrevista exclusiva para a revista Fórum. Então, foi aprovada essa admissibilidade do processo de cassação. O colegiado aprovou por 10 votos a 2 o relatório do Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, pela continuidade da ação movida pelo Novo contra o deputado Glauber Braga. E essa ação diz respeito àquele episódio em que, após ele ser provocado por um militante do MBL, o deputado Glauber Braga expulsou o militante da extrema-direita. E o Novo acusa o Braga de violação às normas de decoro que exigem respeito e decoro nas interações. Agora, o que acontece? O Glauber Braga tem um prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa. Depois que ele apresentar a defesa por escrito, serão mais 40 dias úteis para instrução probatória, solicitação de documentos e oitivas de testemunhas do relator e do representado. Finalizada essa fase, tem mais 10 dias para o relator apresentar o parecer, que vai à votação. Depois da votação no Conselho de Ética, o deputado Glauber Braga pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que hoje é presidida por uma bolsonarista, Carolina Deltoni. Encerrada todas as etapas, a cassação vai à votação no plenário da Casa. E ele, tem denunciado que é uma perseguição movida pelo Arthur Lira. A gente tem alguns vídeos da sessão de ontem, inclusive um onde a Sâmia Bonfim, que é companheira do Glauber, que, aliás, revelou ontem que perdeu do nada a escolta que ela tinha, tiraram, a presidência da Câmara tirou de um dia para o outro a escolta policial que ela tinha desde o assassinato do irmão dela, pela milícia do Rio de Janeiro. Ela tinha escolta e do nada foi perdida. Então, e ela fez uma fala dura, dando nome aí quem é o MBL que foi expulso pelo Glauber Braga e está levando a todo esse processo. Solta o da Sâmia, Gui, depois a gente assiste os do Glauber. Uma quadrilha, uma organização criminosa que patrocina, financia e impulsiona bandidos, como aquele que entrou aqui no ambiente da Câmara dos Deputados para provocar a mãe de um parlamentar, que inclusive, infelizmente, poucos dias depois veio a falecer. Eu gostaria de saber o que cada um dos parlamentares que estão aqui presentes fariam numa situação como essa. Não vou perguntar para aqueles que têm moral de chiqueiro, que eu tenho certeza que nem a própria mãe teria condição de fazer uma defesa digna. Mas eu queria saber dos demais, o que fariam se tivesse com a sua mãe, numa situação de muita dificuldade, poucos dias antes dela falecer, sendo atacada, ofendida e humilhada no seu ambiente de trabalho. Segundo, indo aos fatos.
Nesse Conselho de Ética, nessa legislatura, foram 34 representações ao todo, de casos muito graves, de casos leves e de casos médios. Somente um caso, até o dia de hoje, teve a abertura no parecer preliminar, que é a etapa justa em que nós estamos. Um caso, o do senhor Chiquinho Brazão, quem operou o assassinato de Marielle Franco, depois de 7 anos de luta por justiça. Um único caso. Todos os demais, sem nenhuma exceção, todos foram arquivados. Somente 3 deles teve algum tipo de censura no arquivamento. Eu vou destacar aqui alguns dos casos que são os mais estarrecedores para que tenham uma noção, sim, da farsa, do circo que está armado no dia de hoje. Senhor Nicolas Ferreira foi à tribuna, colocou uma peruca numa clara ofensa às parlamentares trans que estão nessa casa. Foi arquivado imediatamente. Nenhuma reprimenda. Salles fez apologia à ditadura durante uma sessão da CPI do MST. Imediatamente arquivado. Os golpistas que ajudaram a patrocinar o quebra-quebra do 8 de janeiro nem sequer foram encaminhados os casos ao Conselho de Ética. Estão todos até hoje parados na mesa do senhor Arthur Lira. Senhor delegado da Cunha, que apareceu no Fantástico, um vídeo dele espancando a namorada. E aí não é uma acusação. Há um vídeo dele espancando a namorada. Ele teve o caso arquivado. E sabe o que é interessante? Eu queria muito francamente debater com o relator, que o relator, inclusive, apresentou um voto em separado. Não sei se o relator se lembra. Porque o arquivamento era junto com uma censura ao deputado da Cunha. O relator apresentou um voto em separado dizendo que não deveria haver nem sequer a censura, só o arquivamento imediato, porque acredita que um mandato parlamentar não pode ser perdido em função de uma acusação criminal que nem sequer havia tramitado em julgado. Então, veja, citei aqui alguns casos em que o voto dos colegas que estão aqui presentes, inclusive, foi pelo arquivamento, que são flagrantemente graves e que nada aconteceu. Por que esse caso é diferente? Um deputado pode alegar que é porque não gostam do comportamento do deputado Glauber. Porque isso ofende, isso, traz um desconforto para as pessoas. Eu imagino que, de fato, um mandato que defenda os interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores, que não se curve diante de nenhum tipo de chantagem, que não faça de nenhuma pauta, de nenhum tema aqui dessa casa, um balcão de negócio, que não passe o pires para ninguém, que não vá pedir benção e nunca vai, nunca foi, e com muito orgulho nunca pede benção para presidente da Câmara nenhuma, que não negocia nada, que não troca a favor, que não tem mala de dinheiro, isso deve incomodar muito mesmo. Uns e outros que estão acostumados com grandes esquemas de corrupção, que acham natural, por exemplo, lá na cidade de São Paulo, ter um esquema do crime organizado com empresas de ônibus, e isso pode acontecer com naturalidade, que dentro do próprio partido tem parlamentar que já foi flagrado com dinheiro na mão, e isso tudo bem. Agora, um parlamentar que utiliza o seu mandato para defender os trabalhadores, isso incomoda muita gente. Pois bem, foi eleito para isso, para representar os trabalhadores, para enfrentar corruptos, autoritários, golpistas e aqueles que fazem dos seus mandatos instrumento de enriquecimento próprio. E por que esse caso é diferente? Todos nós sabemos. Porque o presidente da Câmara não gosta do Glauber. Persegue o Glauber há muitos mandatos. E se vocês acham que... E eu queria pedir só mais um minuto, por gentileza, presidente, para que eu possa concluir a minha fala. E se vocês duvidam que o presidente da Câmara não gosta do Glauber, eu queria relembrar de uma sessão em que, numa das discussões, ele disse que ele gostaria de vê-lo longe daqui, de não tê-lo mais, não ter mais o Glauber como um parlamentar na próxima legislatura. E eu queria lhes contar um caso que talvez poucas pessoas saibam. O presidente da Câmara, sem me avisar, sem avisar a ninguém, ele simplesmente cortou a escolta a qual eu tinha direito, depois que aconteceu a tragédia com minha família, que todo mundo sabe. De uma hora para outra, ele cortou a escolta. Ninguém entendeu. Eu não entendi. Eu fui descobrir que é porque naquele mesmo dia havia acontecido um bate-boca dele com o Glauber no plenário. A minha assessoria foi conversar com a mesa diretora para tentar entender por que isso tinha acontecido, e até hoje eu não tenho nenhuma resposta. Então, se vocês duvidam do que esse homem é capaz de fazer,
saibam, sim, ele é capaz de ir até as últimas consequências mais cruéis para penalizar aqueles que ele considera adversário. Mas eu vou dizer, me dá orgulho, muito orgulho, ser companheira de alguém que tem um sujeito com essa índole como o principal adversário. Glauber Fica. Muito bem, né? Resumiu tudo aí. E aí, gente? Não, cara, é assustador, né? Pensar que o da Cunha não teve sequer, né, um veto de censura da Câmara. Ele bateu na mulher, tem vídeo mostrando ele batendo, e tudo bem. Foi um drama para a Câmara aceitar a condenação lá do Brazão. E por causa de um chute na bunda fora do parlamento, fora do Congresso, que ele deu depois de ter sua mãe achincalhada por aquele moleque babaca do MBL, por aquele fascistoide, um chute que nem chegou a bater na bunda direito do cara, ele vai ser afastado ou cassado. Quer dizer, não dá. O PT, os partidos maiores de esquerda têm que assumir isso como uma bandeira. Não dá para aceitar isso, a ditadura dos fascistas. O Lira, que vai, daqui a pouco, estar no governo, fazendo foto com todos os ministros e ministras, depois de ter batido na sua mulher, porque ele vai ser ministro, segundo consta. E aí vai estar tudo bem. Não tem problema estar com um ministro que bate em mulher, né, e que censura veículos que fazem matéria sobre isso. Aí não vai ter. Aí o negão lá, o negão bota fogo no negão. Bota fogo em praça pública, queima, né? Eu tô por aqui desse tipo de coisa. Assim. Os nossos, a gente joga no fogo. Os deles, a gente acolhe. Concordo com você, eu só diria isso. Eu concordo com você, é um absurdo. E a reação da esquerda é lenta. Não temos, viu? A não ser por alguns canais progressistas, você não tem uma reação a essa possível cassação do Glauber, tanto quanto deveria. Concordo com você. Nos nossos, jogamos no fogo. Bota fogo aí, toca fogo. Absurdo. Calito. Eu quero, depois que acabar essa live, Dri Rovai, o contato de vocês para entrar em contato com a assessoria do Glauber, porque eu quero ser testemunha do Glauber. Para quem não sabe, depois que eu fiz um vídeo em defesa do Glauber, eu passei a ser ameaçado de morte por apoiadores desse grupo democrático chamado MBL. Né? Dois líderes do movimento, um deles o Guto Zacarias e o outro Renato Batista, compartilharam nas redes sociais a informação falsa, dizendo que eu tinha feito um vídeo defendendo que agredissem o Guto Zacarias e que o deputado estaria correndo risco. Informação que é falsa. Não consta isso no meu vídeo. E a partir daquele momento, além de eu passar a ser ameaçado de agressão física, eu fui ameaçado de morte por alguns membros, alguns apoiadores, alguns fãs desse movimento. Outro fator que me chama a atenção, Dri, é que o artigo 25 do Código Penal, que fala sobre o crime, que fala sobre a conduta de legítima defesa, né, porque existem os chamados excludentes de ilicitudes, estão presentes lá no artigo 23 do Código Penal, que são condutas que em situações normais são ilícitas, mas que em situações excepcionais elas excluem a ilicitude. Entre elas, a legítima defesa, que diz o seguinte no artigo 25, Rovai. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual, ou seja, que está acontecendo agora, ou iminente, ou seja, que tende a acontecer a direito seu ou de outrem. Tem vários vídeos que o Glauber compartilhou do Gabriel Costenaro, que é o membro lá do MBL do Rio de Janeiro, que ameaçava a equipe do Glauber, dizendo, encosta em mim para você ver se eu não dou uma porrada. Se mete a besta, eu meto a mão em vocês. Então, não é só que o Glauber estava sensibilizado em relação à família, como a Sâmia citou. Não, o Glauber estava se sentindo ameaçado e coagido pelo senhor Costenaro há muito tempo. E utilizou o que a lei diz, os meios necessários e moderados, para tirar ele dali. Agora, sabe o que aconteceu também, Rovai, que vocês vão lembrar? O filho de um pedófilo, né, que é deputado federal, chamado Éder Mauro, né, ele é filho de um pedófilo, para quem não sabe, depois pesquisem aí, o pai dele chegou a ser preso junto com a mãe de uma menor de idade, porque
supostamente ele dava comida para a menina levar para a mãe, em troca ele abusava da menina, né, de 11 anos. Eu queria saber até o que o Helder Mauro acha disso, que ele não comenta disso em lugar nenhum. E o material é público, eu posso caminhar para vocês depois. E ele, alguns meses, acho que 1 mês e meio atrás, deu um tapa no rosto de um rapaz que estava lá em uma das comissões do Congresso. Não teve nada com o deputado Peruquinha, como as pessoas brincam. O senhor da Cunha, que você citou, Dri, eu ainda acho mais grave o caso do da Cunha, sabe por quê? O deputado federal Alexandre Leite, do União Brasil, aí de São Paulo, que inclusive chegou a dizer, antes das falas do Glauber, que se o Glauber continuasse com um tom belicoso, que se o relator Paulo Magalhães não apresentasse a denúncia contra o Glauber, que ele apresentaria. Quando aconteceu a situação do da Cunha, eu não lembro se vocês lembram, eu não sei se vocês lembram disso, mas quem quiser ver o vídeo lá da sessão, Dri, é o segundo vídeo da sessão lá da cassação do da Cunha, a partir do minuto 17h51. A sessão teve mais de 3 horas. O senhor Alexandre Leite, Rovai, ele diz que não cabe ao Conselho de Ética julgar briga de casal. Não cabe. Porque se fosse assim, teriam de chamar a Sônia Abrão para resolver fofocas. E que, do jeito que a mídia trata, parece que a Betina, que foi a companheira quase morta pelo da Cunha, seria uma pobre dona de casa, quando, na verdade, ela era um atleta praticante de arte marcial e que, inclusive, desferia um golpe contra o da Cunha e que ele, sim, foi vítima, porque teve o supercílio cortado. Ou seja, a canalice e a cara de pau deles não tem limite. Agora, para finalizar minha fala, como você falou, Rovai, o governo precisa fazer alguma coisa. O ministro Padilha, partidos do campo da esquerda, em relação ao Arthur Lira. Porque o que está acontecendo com o Glauber é uma perseguição clara. E tem um motivo, além de tudo, viu, Dri, que muita gente não está citando. Foi o PSOL que entrou com pedido para acabar com a farra da emenda PIX. E isso está deixando o senhor Lira revoltado. Eu recebi informações algumas semanas atrás, de uma fonte que eu não posso citar aqui, que o Lira supostamente teria procurado lideranças do PSOL para que o PSOL retirasse esse pedido e outros que estariam prejudicando os planos do Lira. E o pessoal, evidentemente, não iria aceitar. Então, sim, isto é uma perseguição contra o Glauber e contra o PSOL, que é um partido que virou uma pedra no sapato do Arthur Lira. O PSOL acabou contrariando, né, a ditadura Lira na Câmara, e o PT se acovardou pelo jeito, né? Estão dizendo aqui que o PT não esteve na sessão, quero até entender isso, acho que a gente tem que fazer uma matéria sobre isso, então, assim, aceitando os desígnios da ditadura Lira. Não dá mais para ser desse jeito, gente. Eu acho que covardia tem limite. Ah, não, é estratégia, não, é covardia. É covardia. Né? Nós estamos abrindo mão da nossa decência num caso como esse. Os parlamentares deveriam estar todos unidos, campo progressista. E não saindo. O PDT votou contra o Glauber, é isso? Foi 10-2, né? O quórum, o placar. Também quero entender, porque quem faz parte eu estou até vendo aqui se eu acho quem votou, né? Os votos dos parlamentares da Comissão de Ética. E o Glauber Braga denunciou isso, que é uma perseguição, e desafiou até o presidente ali da mesa a dizer se não tem um telefonema, algo em que o Lira fez para que ele pautasse, aí aceitasse pautar a cassação do Glauber. Solta esse vídeo, Gui, por favor. Só um pouquinho. Você achou aí? Achei. Gilmar Tato votou não, PT São Paulo. Chico Alencar, PSOL Rio, votou não. Votaram sim. Luiz Lima, PL. São só os dois. Luiz Lima, PL, Rio, Domingos Sávio, Marcos Polon, Fábio Costa,
Júlio Arcoverde, Paulo Magalhães, Albuquerque, Márcio Marinho, Alexandre Leite, Josenildo, do PDT do Amapá, votou sim. Toda a turma do Lira votou, além do PL, toda a turma do Lira votou pesadamente. Acho que é o que disse o Rovai. É a vingança pela emenda PIX. É o que disseram o Carlito e Rovai. É vingança pela... Eles tentaram fazer com o STF, né? Só que ele não consegue, né? Que como ele botou lá, tentar barrar o poder do STF. Ele tentou bater de frente com o STF, viu que não daria certo, tanto que ele recuou após ali o ministro Flávio Dino mandar abrir de novo as investigações do esquema envolvendo orçamento secreto e a empresa de robótica, né? Que teve aqueles negócios estranhos, como a gente sabe, envolvendo o Arthur Lira. Então ele meio que recuou. Ele entendeu que ele não podia dar aquele passo, primeiro que não teria resultado. Tem muita gente aí, Idri, só para eu complementar o comentário, perguntando se o Glauber pode recorrer ao STF. Pode. Inclusive, eu acredito que se ele acabar sendo cassado, talvez essa seja a primeira vez na história do nosso país que a gente vai ter uma cassação feita pelo Congresso revogada no STF. Porque o Glauber não cometeu nenhum tipo de ilegalidade. Ele fez valer o seu legítimo direito de defesa. O Gabriel Costenaro ameaçava a equipe do Glauber há muito tempo. E aí está claro que é uma vingança. E a gente precisa lembrar, inclusive, Rovai, que o que o Lira fez há mais ou menos uns 2 meses atrás era motivo de afastamento do cargo, quando ele abriu a boca e falou que ele era inimigo pessoal, ou desafeto pessoal, a palavra que ele utilizou, do ministro Padilha. Por quê? Como ele é presidente da Câmara, o artigo 37 da Constituição fala que ele tem de fazer valer o princípio da impessoalidade. Arthur Lira, pessoa física, pode ter ódio de qualquer pessoa. Arthur Lira, pessoa, entre aspas, jurídica, que é o presidente da Câmara dos Deputados, não pode ter desafeto pessoal atrapalhando na sua conduta impessoal como presidente da Câmara. Tanto que vocês vão lembrar que ele percebeu que mijou fora do pinico, que acho que 2, 3 dias depois ele corrigiu o que ele tinha falado, porque ele sabia que aquilo ali era grave. Ele não podia manter aquela sustentação que ele estava mantendo. Mas eu espero que tenha uma mobilização, porque se a cassação do Glauber acontecer, a gente está abrindo uma porteira gigantesca para a extrema-direita fazer o que quiser, porque nós somos minoria no Congresso hoje. E a extrema-direita já tem feito muita coisa contra a vontade do governo, e se acontecer a cassação do Glauber, pode abrir a porteira que a extrema-direita vai fazer muito pior. Não, e sem contar que... Desculpa, só acrescentar uma informação, desculpa te interromper, mas é que é informação. O seguinte, o Mauro Lopes está dizendo aqui para mim que o Gilmar Tato, são 3 do PT na comissão, Gilmar Tato, que votou contra. A gente fala, o pessoal tem muita mania de falar mal do Tato, mas o Tato foi lá e votou contra. A Ana Paula Lima e a Jaque Rocha, 2 mulheres. O Lira é um cara que bate mulher, segundo a mulher dele. Elas 2 não foram. Uma de Santa Catarina e outra do Espírito Santo. Preciso explicar. Precisamos de explicação. Aí os suplentes dela, o Jorge Sola da Bahia, o Joseildo Ramos da Bahia e o Miguel Ângelo também não foram. Tem que ligar, né? Então Ana Paula Lima e Jaque Rocha, por que não foram? O Sola, o Joseildo Ramos, o Miguel Ângelo, por que não foram? Então, redação da Fórum, vamos atrás dos 5 deputados. É covardia, é medo do Lira, é cagaço do Lira, é disso que se trata. Vamos lá, vou repetir os nomes aqui. Sinceramente, decepcionadíssimo com o Jorge Sola. Já esteve aqui. Um cara tem uma história. Parabéns, Tato. Parabéns, você é um homem de coragem. Olha aí, Ana Paula Lima, Santa Catarina. Jaque Rocha, Espírito Santo. Jorge Sola, da Bahia. Joseildo Ramos, da Bahia. E Miguel Ângelo, de Minas Gerais, suplentes que também não foram. Não, e o que eu ia falar que, assim, se isso realmente se efetivasse, o Glauber for cassado por ter expulsado um fascista do MBL que foi lá na Câmara provocar ele, isso vai legitimar, então, essa prática,
que é um absurdo, porque assim, eu já estive lá na livraria Jaqueira, no Recife, eu estava do lado do Rovai, no café com meu filho de 10 anos, e eu sofri esse método do MBL, que chega ali te provocando com o celular na mão, filmando, e assim, e aí ele reagiu porque foi falar da mãe dele, a mãe dele que estava doente, que a Sâmia contou ali, que veio a falecer dias depois. E assim, então os caras vão provocando, vão ali para fazer isso mesmo, e nada vai ser feito. Esse método do MBL não tem que ser combatido, porque aí o cara vai ser caçado por ter reagido a uma provocação. É isso que eles são, né? Eles fazem isso, provocação. Eles vão lá provocar, te deixar nervoso. Eles querem essa reação. Aí um deputado que está ali, o cara xinga a mãe, né? Então, assim, que efeito, que sinal tá dando para a sociedade? E os caras acusados aí de bater na mulher, como a gente já falou, e o outro que subiu na tribuna com uma peruca, fazendo ataque transfóbico no plenário. O Eduardo Bolsonaro ameaçou o deputado Marcon também, né? Quando teve aquela história da facada, que ele não gostou da fala do Marcon, disse que xingou ele com palavras homofóbicas também, mandou ele tomar naquele lugar. O Nicolas Ferreira cometeu crime de transfobia de novo recentemente contra a deputada Érica Hilton, né? Falando pelo menos ela é ela. Né? O deputado Peruquinha deu um tapa na cara de um rapaz, como eu falei algumas semanas atrás, o Éder Mauro também. Então, assim, não pode ter dois pesos, duas medidas. E para quem está perguntando sobre a gravidade, se vai ter punição ou não por Glauber, porque ele não poderia fazer isso porque ele é parlamentar, o que algumas pessoas estão falando. Gente, o Glauber tem o mesmo direito que qualquer um do povo. A Constituição garante, todos são iguais diante da lei. Inclusive, se ele tem o direito de reagir à injusta agressão, que é o que o Gabriel Constenaro vinha fazendo com frequência contra o Glauber. Agora, eu acho que a gente deveria realmente se mobilizar, viu, Romeu? Eu concordo com você, eu estou chocado, né? Eu acho que a gente deveria ter uma mobilização maior do nosso campo nesse momento, porque se o Glauber for caçado para satisfazer os interesses do Arthur Lira, será uma derrota do nosso campo como um todo, não é uma derrota do PSOL, não é uma derrota do Glauber, é uma derrota da esquerda e uma vitória do Lira, que age como se fosse realmente um coroné, né, da metade do século XX, colocando em prática aquilo que ele acha que deve ser feito ou não. Quando aparece a esposa dele denunciando a agressão, ele entra na justiça e a justiça concede, inclusive, direito de que a vítima não fale da violência que aconteceu contra ela, por exemplo. Quando é o Felipe Neto que utiliza ali uma expressão, se processa o Felipe Neto, que ele não pode criticar o Arthur Lira. Quando entra alguém como o PSOL pedindo para suspender a emenda PIX, o Arthur Lira vai lá, tenta perseguir o STF, fracassa miseravelmente, e para se vingar, tira a escolta da Sâmia e tira a escolta e persegue o Glauber. Eu queria aqui que o Lira, Rovai, tirasse a escolta dele, porque ele, como presidente da Câmara, ele também tem direito, né, à segurança. Queria que ele tirasse a escolta dele, andasse de carro popular de vidro aberto e no meio da rua, fazendo prestação de conta semanalmente, como o Glauber faz. Porque nem prestação de conta o senhor Arthur Lira faz. O Glauber faz semanalmente. Olha só, vou passar aqui os vídeos do Glauber e a gente vai falar de outro assunto aqui. O Azenha precisa ir, né, Azenha? Muito obrigada, viu? Até amanhã. Bom curso lá para você. Tchau, tchau. Até amanhã, Azenha. E olha só, vamos ver os vídeos do Glauber de ontem que a gente separou e já a gente tem outra pauta aqui para trazer para vocês, que é o MP do Rio livrando o Carluxo. A gente já vai falar disso. Solta o vídeo, Gui. Com todo o respeito, Vossa Excelência assume no microfone o compromisso de que não vai aparecer nenhuma gravação do senhor Arthur Lira ou de algum interlocutor de Arthur Lira indo ao encontro do senhor e pedindo, solicitando que colocasse o relatório nesses termos que a gente tem hoje no Conselho de Ética para a continuidade do mandato. A pergunta é simples. Vossa Excelência, porque Vossa Excelência disse que fez isso de maneira isenta, tranquila e sem a pressão de ninguém. Se fez, vai ter a tranquilidade agora de responder a minha pergunta. Olha... Assume, deixa eu só concluir. Assume no microfone o compromisso de que não vai aparecer nenhum vídeo, nenhum áudio, onde o senhor tem a conversa com o senhor Arthur Lira
e com seus interlocutores, pedindo que o senhor colocasse o relatório exatamente nesses Deputado termos? Glauber. Essa é a minha pergunta. Mas isso não está em discussão nesse conselho. O deputado Paulo não é. Não. Eu vou pedir silêncio, senão eu vou pedir para a segurança retirar. Eu estou sendo Senhor relator. bastante tolerante, mas não vou ser mais. Eu quero a palavra. Mas não cabe. Eu não tenho nenhuma ligação com o presidente a esse tipo de coisa. Nem ele, nem ninguém. Ninguém pediu ao senhor. Nem ele, nem ninguém me orienta o que fazer. Mas falaram com o senhor? Eu estou lhe dizendo que ninguém me orienta o que fazer. Mas falaram ou não, Não falaram? cabe debate aqui. Eu vou encerrar. Eu estou lhe dizendo que ninguém me orienta E vou o que passar para o fazer. encaminhamento Não para respondeu. votação. Agora, o meu voto é contra o senhor. Não respondeu. E aí? Olha, gente, Cara. Bom, vamos seguir acompanhando aí, né, nossa solidariedade Agora, ao Glauber, né? continua aqui, espaço está aberto para a deputada de Santa Catarina, Ana Paula, e para a deputada do Espírito Santo, qual é o nome, Dri? Ai, agora me fugiu. Tá. Vou já... Diz que ela é candidata a prefeita de Blumenau. Mais um motivo para ela ter ido lá. Jaque Rocha, do Espírito Santo, e Ana Paula Lima, de Santa Catarina. O espaço está aberto para elas duas, está aberto também para o Jorge Sola, né, tá tudo bem, né, nos suplentes, mas dado aí, poderiam falar, não, deixa que eu mato no peito, Joseildo Ramos e Miguel Ângelo. Deixa eu trazer, então, essa pauta aqui para a gente comentar. O Ministério Público denuncia 7 e arquiva investigação contra o Carlos Bolsonaro por rachadinha no gabinete do vereador. Aquele escândalo, né, gente? Tem evidências aí, muitas coisas que já saíram sobre esse esquema no gabinete do Carlos, que é vereador no Rio. E o MP denunciou o chefe do gabinete, o Jorge Luiz Fernandes, o Jorge Sapão, e outras 6 pessoas pela prática da rachadinha, que é uma corrupção, né? O cara contrata funcionário fantasma, que devolve o dinheiro para o parlamentar. E o MP arquivou a investigação contra Carlos, ou seja, todo mundo do gabinete fazia, mas o Carlos está, né, liberado. E segundo o MP, durante a investigação ele teve quebrados os sigilos bancário, fiscal e telemático, mas a investigação contra ele foi arquivada, visto que não se demonstrou circulação de valores para suas contas. E além do Jorge Sapão, que foi denunciado, né, por uma rachadinha, que é um termo usado pela imprensa que define um esquema de repasse de parte do salário recebido por funcionários, servidores ou prestadores de serviço a um político ou a assessores dele, ou seja, pagou para os assessores, mas ele não sabia, né? O crime é conhecido como peculato. E foram denunciados, além desse Jorge Sapão, o chefe de gabinete, Jussiara da Conceição Raimundo da Cunha, Alexander Florindo Batista Júnior, Tiago Medeiros da Silva, José Francisco dos Santos e Andréia Cristina da Cruz Martins e Regina Célia Sobral Fernandes, esposa do chefe de gabinete, esposa do Jorge Luiz. E o Plínio publicou hoje essa matéria, que vocês veem aí na tela. Amigo de Flávio, promotor livra Carlos Bolsonaro de rachadinhas e denuncia só assessores. Quem é o promotor que indiciou esses assessores e livrou o Carlos Bolsonaro? É o promotor Alexandre Murilo Graça, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e a informação aqui que o Plínio traz é que o Alexandre Murilo Graça, ele esteve em janeiro de 2022 em festa de aniversário de Luciana Pires, que é a advogada do senador Flávio Bolsonaro, e, assim como o irmão, também é alvo de investigação por peculato, que é o nome jurídico do crime de rachadinha, também no gabinete de quando ele era deputado estadual. E esse promotor foi à festa, que foi para um grupo seleto de 150 amigos no Yacht Clube do Rio de Janeiro, e indagado sobre a presença na época, ele disse que não há no Código de Processo Penal impedimento legal em relação à situação descrita. E no Telegram, o Carlos Bolsonaro reclamou do indiciamento dos 7 assessores
e alguns deles nunca estiveram no gabinete, né, em claro evidência aí de que seriam funcionários sem fantasmas. Ele diz que se manifesta indignação com a notícia da denúncia contra integrantes do seu gabinete. E aí, gente, o que você acha, Carlito? Então, indiciaram 7 assessores, livraram o Carlos Bolsonaro no crime de peculato, as chamadas rachadinhas. Então, eu acho que, primeiro, que ele não conhece o Código de Processo Penal, né? Tá bem claro, porque no artigo 104 fala sobre a suspeição do órgão, que é o Ministério Público, inclusive através de um dos seus representantes, como é o caso aí do Alexandre Moreiro Graça. Carlito, ele é impedido de ir para algum tipo de festa social? Não, ele não é impedido. Realmente, não existe impedimento que ele possa comparecer em eventos sociais. Mas, se ele vai em um evento social, inclusive de 1, 2 representantes legais, os envolvidos na denúncia, se ele não se denuncia, se declarar suspeito, o magistrado, que inclusive vai acompanhar o caso, pode não acatar a denúncia que foi feita por ele, por entender que, entre aspas, o Ministério Público, através da figura dele, agiu em ato de suspeição. O artigo 104 do Código de Processo Penal, viu, doutor Alexandre Moreiro Graça, já que você falou que não tem nada no Código de Processo Penal que impeça você ir para a festa, mas tem que impeça que você se manifeste em atos como esse. Diz aqui, ó, se for arguída a suspensão do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Ou seja, é provável que a gente tenha a denúncia aí para que se tenha uma análise se a ação do Alexandre Moreiro Graça foi suspeita ou não. Para mim está claro. Estou falando só sobre legalidade. Outro fator, Rovaidri. Marcelo Nogueira, ex-empregado da Ana Cristina Vale, denunciou esquema de rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro. Outro fator, Dri Rovai. A Andréia Vale, irmã da Ana Cristina Vale, também denunciou esquema de rachadinha. Matérias divulgadas por vários veículos da mídia tradicional, tanto digital, televisiva, impressa, denunciaram também funcionários fantasmas do Carlos Bolsonaro. E aí, sabe o que é interessante de tudo isso? O vereador, Rovai, ele tem de assinar as nomeações. Então, como é que estava esse povo todo trabalhando lá de forma fantasma? O Carlos assinou todas essas nomeações, mas a culpa é do chefe do gabinete. Ele não acompanha quem está na equipe dele? A responsabilidade, inclusive, sobre os malfeitos e as benfeitorias durante o mandato dele, sejam de atos de corrupção ou de benefício dentro da sua gestão, se ficar comprovado, como está nesse caso comprovado, o envolvimento do Carlos, ele tem que ser responsabilizado. A justificativa, Rova, é até idiota, né? Com todo respeito aqui ao Ministério Público. A gente não encontrou movimentação financeira na conta dele para justificar a denúncia. Mas os caras compram um monte de imóvel com dinheiro vivo que não tem origem, até onde a gente sabe, e isso não é suspeito? Os caras irem em um cofre no Banco do Brasil, Rovai, no mesmo dia que os imóveis são comprados, isso não é suspeito? Os relatórios feitos pelo próprio Ministério Público, que apontam ali os esquemas, inclusive mais de 500 saques feitos aí pelo Jorge Sapão, Dri, inclusive quantias que foram sacadas para pagar contas do Carlos Bolsonaro. A pergunta é, por que o Jorge Sapão pagava a conta do Carlos Bolsonaro? Com o dinheiro do próprio bolso dele. Vamos seguir na linha aí do senhor Graça. Não, tudo bem, o Carlos Bolsonaro não sabia. Mas ele não achava estranho o funcionário dele pagar a conta dele? Só para puxar o saco do chefe? É o mesmo esquema do Mauro Cid, que queria vender a joia só por conta própria, só para depois pegar o dinheiro e falar, ok, chefe, eu achei esse dinheiro aqui, ó. Toma aqui, 80 mil dólares, 60 mil dólares, 200 mil dólares. Isso só mostra, por incrível que pareça, Rovai, que aquela fala do Witzel lá em 2020 está certa, né? O Witzel disse o seguinte, o maior interessado na minha cassação é a família Bolsonaro, porque eles poderão indicar o novo chefe do Ministério Público através de um aliado. E assim aconteceu, Rovai. Se não me falha a memória, no final de 2021, o indicado pelo Ministério Público foi feito, a indicação foi feita pelo Cláudio Castro. E o indicado, supostamente, seria um aliado que abrandaria as punições envolvendo o clã Bolsonaro. De lá para cá, as denúncias contra o clã Bolsonaro só foram ladeira abaixo no Rio de Janeiro. A denúncia contra o Flávio, agora a denúncia contra o Carlos. E outra coisa, Adri, para finalizar minha fala. Do jeito que está essa denúncia, ela não prospera.
Ou eles vão dar um jeito de entender o óbvio, que o Carlos era o líder dessa organização criminosa, ou os 7 serão inocentados. Porque tem, inclusive, assessor, Rovaidri, confirmando o esquema. E o senhor Graça simplesmente ignora. Então, seu Graça, para o senhor aí que talvez não conheça realmente o Código de Processo Penal, ou talvez não esteja muito preocupado com o que está escrito no Código de Processo Penal, o artigo 104 é bem claro. E o senhor agiu, ao que dá a entender, de modo suspeito, o que fragiliza a sua atuação. Exatamente. Tá certíssimo, Carlito. Exatamente, né, gente? É assim, com tantas evidências, aí, ó, lógico, quebrou o sigilo, lógico que não tinha nada na conta dele, tava tudo no sapão, né? Enfim. É que nem o esquema da Deolane aí, né? Que o pessoal pegou a Deolane, aí apreenderam 700 milhões na conta de uma empresa. Esse dinheiro não estava na conta do Gustavo Lima, não estava na conta dos outros envolvidos, né? Tava para dar uma cara de legalidade. Ah, não está na minha conta, então não fiz. Olha, Carlito, muito obrigada, viu, pela participação aqui hoje. Fiquem ligados no quadro do Carlito, às 16 horas na Fórum, no canal do Carlito e na campanha do Carlito, né, Carlito? E no meu livro novo também aqui, ó, que eu fui lançar em São Paulo, o Descomplicando a Política. Vou mandar para vocês de presente aqui, ó. Estive na Bienal do Livro domingo, diferente do Pablo Massal. Não fui fazer tumulto, ao contrário, fui gerar né, compartilhamento de cultura. Estava lá fazendo uma tarde de autógrafo. Esgotamos lá a venda desse livro lá no stand da editora Diversa. E peço para quem quiser comprar, disponível na Amazon e no site da Cotter também, tá? Para a gente poder desconstruir e descomplicar a política ainda mais. Muito bem. Pede para a Cotter mandar um para nós aqui. 2, um para o sorteio. Isso. A gente faz um sorteio. Membros e um para... Eu estou aqui, aliás, agradecer a Cotter. Ah, cadê? Estava aqui o livro do Genuíno. Eu vi lá o do Genuíno e do Fernando Mitre também, que estava lá, inclusive, comigo no dia do lançamento. Aqui, ó. A Cotter mandou. Eu vou trazer aqui o Sálvio para poder e o Nicodemos para bater um papo sobre o livro. Só quero pegar um fim de semana aí para dar uma lida, dar uma olhada. Mas é uma longa entrevista que eles fizeram com o Genuíno. Está sendo lançado pela Cotter e Letras Selvagem. Sálvio Cotter, Nicodemos Sena, a história de Genuíno, José Genuíno, uma vida em entrevista. É isso aí. Legal, Carlito, obrigada, viu? Boa tarde. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.